Você sabia que o governo quer reconhecer os terreiros como locais de cura complementares do SUS? Prestem atenção neste alerta, é muito grave. Faço aqui uma crítica como psicóloga que já foi e é perseguida por assumir a sua fé nas redes sociais. E alerto a sociedade, em especial a classe política, os líderes cristãos, para todos os profissionais da área de saúde mental ou para quem mesmo não tendo nenhuma religião alguma ou for da área de saúde, mas que preza pelo conceito de laicidade do Estado e o defende, ciente de que o governo não pode favorecer determinado grupo religioso em detrimento de outros, muito menos subsidiá-los. O motivo desse alerta se baseia, pasme, em um trecho da Resolução 215 do Ministério da Saúde, aprovada em julho passado, durante a 17ª Conferência Nacional de Saúde. Neste documento, encontramos uma série de propostas no âmbito das políticas públicas e, entre elas, eu quero destacar para você, agora, o absurdo que diz esse texto. Abre aspas. Reconhecer as manifestações da cultura popular dos povos tradicionais de matrizes africanas e as unidades territoriais tradicionais de matrizes africanas, como terreiros, terreiras, barracões, casas de religiões, etc. Está no texto. Como equipamentos promotores de saúde e cura complementar do SUS, no processo de promoção da saúde e primeira porta de entrada aos que mais precisavam de espaço de cura para o desequilíbrio mental, psíquico, social, alimentar e, com isso, respeitar as complexidades inerentes à cultura e povos tradicionais de matrizes africanas, na busca da preservação, instrumentos esses previstos na política de saúde pública, combate ao racismo, a violação de direitos, a discriminação religiosa, dentre outras. Fecha aspas. O que vemos acima é de causar espanto, pois se entendemos corretamente, o Ministério da Saúde do governo Lula está pretendendo incorporar, tratar, considerar os terreiros de Umbanda, Candomblé e outros como parte dos equipamentos promotores de saúde e cura do Sistema Único de Saúde. É isso mesmo? Parece absurdo, mas é o que sugere o texto quando se refere a esses locais de culto afrodescendentes como equipamentos complementares do SUS, bem como suposta primeira porta de entrada para quem precisa ter acesso a espaço de cura para o desequilíbrio mental e psíquico. Atenção, Conselho de Psicologia. Estou esperando. Como assim cura para o desequilíbrio mental? Terreiros de Umbanda e outros onde se praticam rituais religiosos e não atividades científicas, agora vão poder exercer atividades cuja competência é exclusiva de psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Estes sim são formados devidamente capacitados à luz da ciência para lidar com a psique humana. Outro questionamento que faço é: se esses terreiros, terreiras, como diz o texto, barracões, casas de religiões, etc., serão parte dos equipamentos complementares do SUS, os seus mantenedores terão algum subsídio do governo? Algum vínculo com o ente político? Porque, ora, presta atenção, porque diz a lei, o inciso 1 do artigo 19 da Constituição. Ela proíbe qualquer relação de subsídio ou dependência entre o Estado e as religiões, gente. O texto é cristalino e reproduz, vou reproduzir agora para você com um destaque meu. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes
o funcionamento ou manter com eles os seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Se a proposta, por outro lado, diz respeito à colaboração de interesse público, mesmo assim, está sujeita a questionamentos, pois o inciso 3 do mesmo artigo constitucional proíbe o Estado de criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. O trecho da Resolução 215 não inclui as igrejas cristãs como espaço de cura, por exemplo, ou as sinagogas, ou as mesquitas, ou tantos outros espaços religiosos de múltiplas religiões. Logo, parece haver uma clara violação do inciso 3 do artigo 19 da Constituição Federal, já que apenas as manifestações da cultura popular dos povos tradicionais, como diz o texto, de matizes africanas, são consideradas equipamentos complementares do SUS. Cura religiosa e Estado? Que fique claro a minha posição e o meu questionamento. Não são de natureza religiosa, mas sim político, administrativa e científica. Eu entendo que cada religião tem o seu entendimento e deve ser respeitado sobre cura, milagres, tratamento, sendo isso parte da liberdade religiosa, ok? Acho que todo mundo entende isso. Algo garantido constitucionalmente no Brasil, ok? É lei, todos têm direito. O problema, contudo, é quando o Estado, nesse caso, através do Ministério da Saúde, resolve reconhecer ou adotar determinado segmento religioso e seus locais de culto como equipamentos complementares da máquina pública, como dá a entender exatamente o trecho da Resolução 215 que a gente já leu para você. Por mais que a cura religiosa possa ser uma realidade para os que têm fé, e vemos muito isso nas igrejas, ela diz respeito ao campo da religião, e ponto. O Ministério da Saúde, como um órgão técnico, deve se basear apenas em critérios científicos para propor as suas políticas e não em crenças. Esse é o questionamento que eles mesmos sempre fizeram, assim sendo, o Estado deve reconhecer não uma, mas todas as religiões promotoras de saúde, já que produzem impactos emocionais e psicológicos em seus fiéis. O que o Estado não pode é querer incorporar em sua máquina pública um tipo específico de prática que não pertence ao campo científico da saúde, mas sim das religiões. É esse o meu questionamento. É essa minha crítica. E eu peço aos deputados federais, aos senadores, à sociedade, que repudiem essa assinatura, repudiem a ministra da Saúde, porque é um absurdo incluir nos equipamentos, como equipamentos públicos, espaços religiosos e assumir uma única religião como promotora de saúde mental. E também faço um apelo ao Conselho de Psicologia, que tome atitude, porque a nossa profissão corre risco. Eu fui perseguida e processada por falar de Deus nas redes sociais. Muitos psicólogos são perseguidos no Brasil inteiro por professarem a sua fé, por manifestarem a sua fé, não em ambientes de trabalho. E agora isso, e o Conselho de Psicologia calado, é uma vergonha o que o Conselho Federal de Psicologia, o silêncio do Conselho Federal de Psicologia, e é uma vergonha o que esse governo federal está fazendo nas políticas públicas, principalmente de saúde e de direitos humanos. Um abraço, fiquem com Deus. Meu nome é Marisa Lobo, eu sou psicóloga, especialista em saúde mental, direitos humanos, e eu quero saber
Cadê os direitos de todas as religiões? Isso é discriminação, isso é favorecimento, isso é contra a lei e a Constituição. Um abraço.